Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver uma pequena lista de livros para quem está querendo começar a estudar filosofia ou a quem está querendo uma certa base para entender melhor o pensamento de São Tomás. Para compreender melhor a questão tanto filosófica quanto teológica de São Tomás, é necessário ter uma certa base para compreender melhor o seu pensamento. Pelo menos na minha experiência, eu acho melhor, assim, eu acho mais interessante ter mais base nos antigos e nos medievais, e depois você vai seguindo, até para você entender a própria crítica dos modernos e dos contemporâneos aos antigos e aos medievais, que essa ordem cronológica, pelo menos na minha experiência, fez algum sentido. Você pode, obviamente, ter uma outra visão, você pode achar que é melhor começar tematicamente, né? Então você pode, digamos assim, pegar temas aleatórios dos autores, né? Seguir um outro rumo, um outro guia. Na minha visão, eu acho até melhor, porque você entende melhor toda a crítica dos modernos, dos contemporâneos, ou simplesmente você pode também começar pelos antigos e pelos medievais e depois pontualmente ir pincelando conforme o interesse, mesclar também algum moderno, algum contemporâneo e também ver isso também do aspecto moral, se vale a pena ler aquele autor naquele momento, né? Se você também tem uma certa preparação de uma formação também para entender, saber lidar com aquela posição daqueles autores, também é importante ver isso. Os autores que eu vou indicar aqui, geralmente eles têm umas posições, digamos assim, mais se estabelecer um certo diálogo, uma posição mais realista, vamos dizer assim, em contrário com outras posições, muitas vezes, de alguns filósofos modernos e contemporâneos. Então, são autores, são bons livros de modo geral. Eu só vou indicar aqui apenas um manual, né? Então, na verdade, eu acho até mais interessante que a pessoa vá diretamente aos textos, né, dos autores, mas também existe uma série de comentadores, eu posso até indicar depois comentadores de cada um desses livros, né? Mas a ideia é principalmente indicar os próprios livros, que no meu entender são livros que não são tão complexos, ainda que obviamente você tenha tese sobre esses livros, né, que sejam simples, mas no meu entender eles assustam menos, digamos assim, do que se eu passar aqui a metafísica ou textos mais densos desses autores. Mas quem quiser, obviamente, tiver interesse pela metafísica, seja livre, né, também compra a metafísica, leia a metafísica, por exemplo, mas eu acho que esses livros são um pouco mais básicos até, no meu entender, né? Obviamente que existem posições contrárias, então vou diretamente aos livros. Eu não vou, digamos assim, fazer uma descrição exaustiva dos livros, e aqui também eu vou pegar as indicações que eu tenho dos livros. Obviamente, se vocês quiserem outras traduções, existem outras traduções até melhores do que as que eu tenho aqui, talvez outras piores, são traduções razoáveis que eu tenho aqui, ou boas e tal, mas se vocês quiserem também, terem uma preferência de outras traduções, fiquem à vontade. Eu tenho o primeiro livro que eu coloco aqui, que é o livro platônico, eu acho que é o melhor livro para você começar a estudar filosofia, que é a Apologia de Sócrates, né? Justamente sobre a questão do julgamento de Sócrates, a questão da justiça, que vale a pena você morrer por causa de um ideal, por causa de uma posição, de você seguir a sua consciência, ainda que a consciência... Sócrates conforma uma certa visão do grego, mas existe algo pelo qual vale a pena você dar a sua vida, inclusive até em certo aspecto natural, né? Até no aspecto, por exemplo, de um soldado, ainda que o Sócrates não tenha morrido explicitamente na guerra, não foi por isso, mas é importante entender a noção do julgamento de Sócrates, essa concepção do julgamento injusto, né? E a posição assim firme de Sócrates de manter os seus ideais com relação a isso. Acho que a Apologia de Sócrates, ainda que eu não vou fazer... Eu sei que também não existe spoiler de livro antigo, sei lá, acho que não, mas a ideia também não é descrever exaustivamente cada livro. Eu acho que a Apologia de Sócrates seria um bom começo, né, da versão platônica, do livro de Platão. Tem outro que eu acho interessante, também em Platão, que é a questão do Górgias, né? O Górgias eu acho um ótimo livro para que a pessoa entenda também justamente essa distinção, vamos dizer assim, o que é a filosofia, o que é a retórica, a questão da justiça, né? Se ela é a soberania dos mais fortes ou se ela é uma questão relacionada com a razão, como é que se dá esse domínio. Aqui tem um certo princípio de questões justamente sobre a moral, né? Você pode também ler a questão da República, só que eu acho que a República é mais complexa, um livro maior, né? Quer dizer, um livro mais extenso, né? Seja mais cansativo. Então eu selecionei livros de Platão que têm noções relacionadas à filosofia e aspectos até mais elementares, um aspecto mais moral, né? Como é que se possa entender a questão do agir, a questão aqui da justiça, a questão da distinção da retórica para a filosofia, eu acho que poderia ser algo interessante.
Aqui, depois disso, a gente vai para um aspecto aristotélico, né, de Aristóteles, que é o livro que, obviamente, que eu tenho uma predileção, eu gosto muito, né? Eu li, acho que eu tinha, a Ética Nicômaco eu devo ter lido, sei lá, uns 14 anos, na adolescência, mais ou menos, e foi um livro muito marcante para mim, tanto que depois, foi um dos primeiros livros de filosofia que eu li, né? Tanto que foi tão marcante, depois até minha tese está focada no comentário de Tomás, a Ética Nicômaco, né, sobre a questão da felicidade. Ele também tem um aspecto, digamos assim, existencial. Você pode até trazer para si mesmo, né, tentar viver uma vida com o aspecto das virtudes, saber executar melhor, ter bons hábitos, crescer nas virtudes práticas, as virtudes morais, da temperança, da fortaleza, né? É importante saber lidar com isso e aprender de que maneira você pode crescer as virtudes e justamente qual seria a verdadeira felicidade, né? A gente até viu aqui as falsas felicidades, que é algo que aparece justamente no primeiro livro da Ética Nicômaco. Eu acho que essa posição pode também ajudar o autor. E eu não acho, o leitor, eu não acho que ele seja um livro tão complexo, né? Por exemplo, eu não leria de cara, por exemplo, como primeiro livro para iniciar a filosofia, uma metafísica, né? Há quem goste e há quem aceite o desafio de início de cara, mas eu não aconselharia, a não ser que você tenha um desejo muito grande de conhecer a metafísica. A metafísica é algo mais complexo, mas se você quiser, seja livre para ler a metafísica. Eu não aconselharia inicialmente se você está começando agora, como se fossem os primeiros livros para você começar. Não estou dizendo que é um livro fácil, mas eu estou dizendo que é um livro que, em certo sentido, ele te instiga a compreender mais sobre a natureza humana, né, do aspecto mais prático, né. Outro livro que eu coloco aqui de Aristóteles, que são os livros iniciais do Órgão. Há quem até ache melhor começar já por a questão de lógica, né. Eu acho que é uma ideia razoável, tanto que eu estou indicando aqui alguns livros da lógica. Eu acho um pouco pesado, né, ler toda a lógica, então eu aconselharia inicialmente, se você está querendo começar o livro da pouco estudo, eu leria pelo menos, são os dois primeiros livros da lógica de Aristóteles, né, que são as categorias e o da interpretação. Eu acho que são livros. Primeiro, as categorias coloca os 10 predicamentos. Eu acho importante que a pessoa tenha o mínimo, né, dessas considerações, né, das qualidades, da substância e tal. Ele já tem um aspecto que trata em certo aspecto. Obviamente não é metafísica, mas alguns aspectos que lidam com alguma base, digamos assim, ainda que é o ente do ponto de vista do intelecto, sobre a questão da ordenação lógica, dos conceitos, da questão das categorias inicialmente. E depois da questão do sobre a interpretação, eu acho interessante para que justamente a pessoa possa entender melhor como a questão dos juízos, as inferências, né, a questão o que faz uma frase ser verdadeira, uma proposição ser verdadeira, ou que ela seja falsa. Você até pode ler os outros aspectos, analistas posteriores, anteriores, eu já acho um pouco mais complexo, né? Então, assim, desse livrão grande aqui, você poderia, pelo menos o que eu indico aqui, são os livros das categorias da interpretação para o iniciante. Você pode, se quiser, devorar o livro inteiro, né? Mas eu recomendaria inicialmente as categorias e sobre a interpretação. A gente até vai se lançar daqui a pouco pela Eclésia, né, um comentário de São Tomás sobre a interpretação, que depois eu vou até falar um pouco mais sobre o assunto. Mas eu acho bem interessante também ter uma certa fundamentação lógica, né? Acho que é o mínimo assim, para você fazer algumas inferências boas, né, entender relativamente melhor uma certa coisa, e justamente a questão da interpretação. Depois a gente vai se aprofundar melhor sobre o assunto, aqui é mais uma indicação dos livros. E esse livro aqui também, eu diria que acho que foi o segundo livro que eu li junto com a Ética Nicômaco, né, na adolescência. Esse livro eu acho que é o livro das Confissões, que aí eu termino a lista dos livros, depois eu vou fazer uma indicação de um manual. Eu acho esse livro assim genial, né? Tem até outras edições recentes, né? Essa aqui eu tenho uma edição da Voz, tem outras edições boas, né? Não sei se com a tradução melhor, que eu não conheço as novas. Essa daqui é uma edição de Vozes, que eu acho uma edição razoável, né? E razoável assim, boa, acho uma tradução boa. Eu acho esse livro, para quem não conhece, eu vou até falar um pouco mais desse livro, acho que pela grandiosidade, é o livro de Santo Agostinho, que ele fala sobre o processo de conversão. É interessante que quando o intelectual se converte, o intelectual na mais da magnitude do Santo Agostinho, que para mim claramente é um grande gênio, além de ser um grande gênio, assim, em termos de intelecto, é um grande gênio do ponto de vista da retórica. Eu acho que de todos, ainda que Platão também seja um ótimo escritor, eu acho que Santo Agostinho é o melhor dos três, assim, é um dos grandes, além de filósofo, um dos grandes escritores. É um livro ultra agradável, é um livro que também pode se utilizar, inclusive, para alguns aspectos espirituais, né, que mostra todo o processo da conversão de Santo Agostinho. O Agostinho escreve muito bem, você tem aquelas frases famosas, né, tem até aquela parte aqui,
Senhor, fizeste para ti, o nosso coração vive inquieto quanto não descansar em ti. Eu não sei se está no iniciozinho que eu não estou achando aqui. Está aqui. Vós o incitais a que se deleite nos vossos louvores, porque nos criaste para vós e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em vós. Né? Ele tem um aspecto espiritual, claro, o processo de conversão, ele vai falando justamente uma série de pecados que ele fez, depois o processo de conversão, para purificação, né? O pedido a Deus, inclusive da mãe dele, né? Que pediu a Santa Mônica para que ele se convertesse, a influência de Santo Ambrósio na vida dele. E é interessante que no finalzinho, isso acontece muitas vezes quando alguns intelectuais se convertem, a questão intelectual para eles, não para todas as pessoas, né? Mas muitas vezes para intelectuais a mais de uma grande envergadura como Agostinho, é muito importante, né? Muitas vezes, obviamente que a conversão é um processo de uma iniciativa divina, uma iniciativa com a graça, Deus dá a graça para a pessoa se converter, mas muitas vezes, quando o intelectual se converte, ele tem que, digamos assim, ter alguma fundamentação natural e intelectual. É a graça, é a iniciativa de Deus que converte a pessoa, né? Mas Deus também se utiliza de uma base natural para que a pessoa possa entender aos poucos ou até perder os preconceitos que a pessoa tinha com relação à fé. Ele veio do maniqueísmo, né? E, do ponto de vista intelectual, foi o Santo Ambrósio que ajudou bastante ele. Ele tem partes aqui que são até bem interessantes, porque ele fala sobre questões bem filosóficas, não tem sobre as próprias confissões, porque justamente para ele é importante esse processo dele. Não é que ele vai entender toda a fé, não é isso, mas que ele possa minimamente entender a fé católica, né, em contraposição com o maniqueísmo da heresia que ele tinha. Tem isso aqui famosíssimo, que são estudados em filosofia também, sobre a questão do tempo, né, o homem e o tempo, a noção da subjetividade do Agostinho. Algumas pessoas falam que ele, quase como o primeiro homem moderno, porque ele tem a própria questão da subjetividade bem forte, né, do sujeito, ser pensante. Tem uma série de outras obras de Santo Agostinho, mas eu acho que essa obra aqui, As Confissões, ela tem um quê totalmente diferencial. E ela é uma obra assim, ímpar, e ela tem várias utilidades, além de uma fundamentação, vamos dizer assim, filosófica, até, digamos assim, teológica, ela tem um profundo valor espiritual, não é uma obra qualquer, né, em relação... E porque Santo Agostinho, ele é digamos assim, ele se expõe muito, né, isso é uma coisa muito... Os testemunhos de vida de Santo Agostinho têm um valor absurdo, esse aspecto existencial. É um sujeito que mostra os seus dilemas pessoais, de processo de conversão, né? Inclusive no processo de aprendizado, citar alguns argumentos, rejeitar alguns argumentos do maniqueísmo, né? Então ele tem um valor muito forte e eu incluo que facilmente como um livro também de filosofia, tanto que ele estudaram também alguns aspectos, somente a questão do tempo, mais no final, acho que livro 10 ou 11 aqui, a questão da importância do tempo e tal. Depois as questões sobre a criação, que eu acho bem... Eles são mais teológicos. Esse livro tem também uma fundamentação teológica e filosófica, né? Então, isso aqui são alguns livros que eu indicaria se você está começando a estudar filosofia. Platão, Aristóteles e Agostinho, não tem erro, né? Não vai ser de modo algum um tempo perdido, até depois se você quiser se especializar no moderno, no contemporâneo. São livros, se você for ver, num viés muito mais do aspecto moral, que na minha visão são aspectos, quer dizer, é um aspecto mais palatável inicialmente, eu prefiro muito mais lidar, mas é também uma questão minha, você pode discordar, muito mais lidar com questões morais, e depois tem uma mínima disposição moral, depois você pode um aspecto mais metafísico, né? Ainda que eu considere uma questões lógicas, né? Esse aqui é um livro para algumas pessoas podem perguntar, mas um manual. O melhor dos manuais que você tem disponível hoje, pelo menos que muitas pessoas indicam, é o manual do Reale, só que o manual do Reale é gigantesco, né? O manual você tem alguns 3 ou 7 volumes grandes e tal, do Manual do Reale, estuda a história da filosofia. Só que é desanimador, muitas vezes, você começar a ler tipo 2.000 páginas, não sei quantas mil páginas inicialmente. Acho que fica um pouco... para quem está começando, às vezes a pessoa não tem tempo, não tem disponibilidade, pode dar um desânimo. Então eu recomendo esse manual aqui, que é o Manual Esquemático da História da Filosofia, do Visganda Martins, que ele tenta sistematizar, ele tem até várias imagens, tem várias figuras, assim, ajuda, tem um aspecto, acho que não sei se vai dar para ver aqui, uma certa relação que ele faz acho que não vai dar para ver para a imagem, de cada uma das escolas filosóficas, ou da influência de cada de um autor sobre o outro, né? Ele, assim, se você precisa ter uma noção básica, obviamente que é mais complexo e melhor do que alguns sites de internet, que às vezes dão questões imprecisas, né? Mas se você quiser ter uma noção básica
momentos históricos e principais correntes do pensamento, de uma maneira mais segura, eu colocaria esse manual esquemático, até porque às vezes você precisa situar, né? Saber qual a principal corrente, a principal ideia daquele filósofo, daquele autor, né? Eu indicaria esse livro, eu acho bem... me ajudou. Obviamente, se você quer algo mais especializado e detalhado, esse livro não é isso, né? Então, que fique claro, isso aqui é um manual, vamos dizer assim, para iniciantes, né? Ou até intermediário, mais iniciante, para quem quiser depois se aprofundar, você pode, né, ver outros livros. Então é isso, é só para uma indicação para quem está às vezes um pouco perdido na filosofia, que é o mínimo de um guia. Você pode discordar, até pessoas que são mais especializadas pode discordar, indicar outros livros de Aristóteles, de Platão, ou mesmo indicar livros modernos, né? Mas a minha ideia é principalmente focar numa base mínima filosófica para se compreender Tomás. Depois a gente pode até colocar alguns livros intermediários, inclusive desses autores, como a própria Metafísica, outros livros mais complexos, né? Outros tratados, ou até de filosofia da natureza, física e tal, por exemplo, Física de Aristóteles. Mas eu diria que daria para você ter um bom começo, acho que são 5 ou 6 livros, né, que eu indiquei, para você já ter um bom encaminhamento. Uma sugestão, está aberta a contra-argumentações, claramente, mas é uma pequena dica, alguma dica de alguns livros, né. Então é isso, se você estiver gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, propague os vídeos e se inscreva no canal. Ative o sininho, né, até já falei, e até o próximo vídeo. Até mais.